Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Direito Internacional Privado. A aula de hoje versará sobre a questão da classificação das normas de Direito Internacional Privado. Obviamente que essa classificação ela pode ser adotada segundo a perspectiva teórica de cada autor, mas seguindo as orientações do professor Döllinger, né, a qual nós vamos nos ater hoje, nós podemos classificar as normas de direito internacional privado segundo suas fontes, né? E aí nós temos um podcast feito com o professor André de Carvalho Ramos, que explica essa classificação segundo as fontes. Se nós fizermos aqui, né, uma breve retomada do podcast já disponibilizado, que eu espero que vocês já tenham assistido, as fontes do direito internacional privado são a lei, né, porque nós já falamos aqui que o direito internacional privado ele é interno em relação às fontes e internacional em relação ao objeto. Então, nós temos aí a lei, as convenções, os atos internacionais, os tratados, os princípios gerais de direito e a doutrina e a jurisprudência. Inclusive, há uma discussão se o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, considerado como fonte, né, como rol de fontes do direito internacional público, poderia também ser utilizado para o direito internacional privado. A questão é que nesse rol de fontes não está previsto a lei, como não tem que estar. Contudo, as normas internas de cada estado é que estabelecerão o alcance, os efeitos e os destinatários das normas de direito internacional privado. Então, nós podemos sim utilizar o rol previsto no artigo 38, contudo, adicionando a lei também como fonte do direito internacional privado, distinguindo-se, portanto, das fontes do direito internacional público no que, né, se refere a essa fonte específica, que é o regramento interno. Em relação à classificação, nós temos também, segundo o professor Döllinger, a classificação segundo a natureza, né? Por que segundo a natureza? Porque muitas vezes, né, a norma de direito internacional privado, quando nós falamos, né, da classificação segundo a natureza, ela pode ser considerada como uma norma direta ou indireta. Hoje a gente tem ainda as normas chamadas conceituais ou qualificadoras. O fato é que quando nós analisamos a classificação segundo a natureza, nós temos aí, nós conseguimos visualizar aí perfeitamente, né, o aspecto intrínseco do direito internacional privado. E qual é? Nós já falamos na aula anterior. O direito internacional privado, ele não soluciona a questão jurídica propriamente dita. O que ele faz, na verdade, é estabelecer a lei aplicável diante das relações chamadas plurilocalizadas. Ainda, a maioria das normas de direito internacional privado ainda tem uma natureza indireta. Ainda. Depois, nós, quando falarmos da direta, vamos explicar porque isso vem se modificando ao longo do tempo. Mas elas ainda têm uma natureza indireta. Por quê? Porque não solucionam a questão jurídica, elas não solucionam o problema em si, elas não dizem se a pessoa é capaz ou incapaz, se o contrato é válido ou não, se o herdeiro, se aquela pessoa pode ou não ser considerada como herdeiro, né? Elas apenas indicam qual, dentre os sistemas jurídicos, de alguma forma, ligados à hipótese, deve ser aplicado. Esse, inclusive, é o conceito textual do professor Döllinger. E aí, nós já podemos analisar um pouco, né,
adiantando um pouco, mas nós vamos voltar a essa questão, a própria, que a gente chama, né, a própria dimensão da norma de direito internacional privado, também chamada regra de conexão. Nós vamos ver depois que essa regra de conexão, ela apresenta 3 fatores. Ela não é dual, como, por exemplo, a norma impositiva do direito tributário. Ela não tem uma natureza dual, se A é B, deve ser. Por quê? Porque ela conta com 3 fatores. Entre a hipótese e a consequência, nós vamos ter aí um elo, nós vamos ter um elemento de conexão. Então, quando a gente olha, né, para a configuração da regra de conexão, nós conseguimos compreender por que as normas de direito internacional privado ainda são majoritariamente indiretas, apesar dos avanços, né, surgidos à raiz da codificação desse ramo do direito. O problema é que as normas indiretas, apesar de cumprir sua função, vamos dizer assim, né, seu objetivo, que é estabelecer a lei aplicável, ela também apresenta alguns problemas. A professora Nádia de Araújo aponta 3 problemas relacionados com as normas indiretas, né? Ela fala o seguinte: os problemas da aplicação deste método, ou seja, desse tipo de norma, são de 3 ordens. Todos ameaçando o objetivo da disciplina de promover a segurança jurídica, ou seja, a estabilidade do sistema. Primeiro problema: como cada estado possui suas próprias regras, né, seu próprio regramento para o direito internacional privado, há a possibilidade de uma mesma situação ser resolvida de forma diferente conforme o estado em que aquela questão está sendo analisada. Exemplo: suponhamos que o país X adote como elemento de conexão a nacionalidade para determinar a capacidade do sujeito. E o estado Y adote como elemento de conexão o domicílio para determinar a capacidade. Então, nós temos uma mesma questão, saber ou não se o sujeito é capaz, com regras de conexão diferenciadas. Uma que vai se vincular à descoberta da nacionalidade do sujeito e outra que vai se vincular à descoberta do domicílio. Então, nós teríamos soluções diferentes para uma mesma situação. Esse é o primeiro problema colocado pela professora Nádia de Araújo. O segundo problema é que, a depender do sistema adotado, uma decisão válida em um estado não o será em outro. Imaginemos o reconhecimento de uma sentença no Brasil que legalize, por exemplo, a utilização de drogas hoje consideradas ilícitas. Será que nós poderíamos aceitar? Ou uma situação ainda mais incompatível com o nosso sistema, uma sentença que faça distinção de gênero, no caso, por exemplo, de uma sucessão testamentária? Nós poderíamos aceitar em nosso sistema uma sentença que fizesse tal discriminação? Sim ou não? Claro que, lembrando sempre que o Estado pode colocar limites à aplicação da lei estrangeira e ao reconhecimento da sentença, ato advindo de outro Estado. Mas imagine-se que o sujeito, né, tem um direito reconhecido por um tribunal no Estado X e, ao solicitar a execução desse direito no Estado Y, ele não possa fazê-lo, não porque contraria a ordem pública, mas pela discrepância advinda da aplicação das normas indiretas. E o terceiro problema apontado pela professora Nádia de Araújo é o que nós chamamos fórum shopping.
Fórum shopping, na verdade, é uma questão interessante, né? O nome já diz, fórum shopping. Quando o sujeito escolhe, por exemplo, estabelecer seu domicílio para que lá sobreincida o regime de bens, por exemplo. Particularmente, o fórum shopping ele não pode ser considerado como uma forma de fraude. Não. Ele pode ser considerado, inclusive, um planejamento, uma espécie de planejamento. Mas a linha é muito tênue entre a manipulação da regra de conexão e o planejamento. Eu sempre costumo fazer uma comparação, assim, a grosso modo, a diferença entre elisão e evasão fiscal, né? Eu sempre faço essa distinção. Um passo, o indivíduo já cai numa ilicitude, né? Já cai numa situação ilícita. O fórum shopping em si não é, per se, um instituto fraudulento, vamos colocar, ou até mesmo de simulação, não é? Mas ele pode ser usado. Então, eu, por exemplo, posso escolher, né, realizar um contrato com uma empresa num país X, porque lá não há nenhuma garantia de recebimento dos serviços, né, previstos nesse contrato, por exemplo. Então, eu manipulo a regra de conexão. E a norma indireta, né, ela facilita a utilização, vamos dizer assim, indevida do fórum shopping. Mas, apesar das normas indiretas ainda serem, né, aplicadas no direito internacional privado, o fato é que cada vez mais nós nos deparamos com a aplicação de normas diretas. E o que essas normas diretas seriam? Né? Elas já, diante do método uniformizador do direito internacional privado, eu já vou falar o que é esse método, né? Elas já trazem uma regra de conexão uniforme para todos os estados. E como é que se dá isso? Através do processo de codificação do direito internacional privado, dos tratados, das convenções. Por exemplo, a Convenção Internacional, né, a CIDIP, Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado sobre o reconhecimento das pessoas jurídicas, que estabelece como regra de conexão principal, como elemento de conexão principal, desculpe, o lugar onde a sociedade empresária foi constituída. Então, todos os estados que participam dessa convenção terão o mesmo critério. Por isso que a norma direta, ela, na verdade, minimiza ou até mesmo, né, extermina os problemas advindos da aplicação das normas indiretas que já falamos aqui agora há pouco, né, pontuados pela professora Nádia de Araújo. Então, diante do processo de codificação, né, diante do método uniformizador, entendam bem, uniformizador aqui nós estamos usando, não é no sentido de entender que vai supor uma completa identidade legal nos ordenamentos jurídicos. Não há como fazer essa uniformidade, é só expressão, né? O que há, na verdade, é uma convergência estabelecida convencionalmente pelas convenções, tratados, acordos, protocolos, etc., para que os estados adotem as mesmas regras de conexão, evitando, assim, né, os problemas derivados das normas indiretas, evitando, assim, que cada estado dê distintas soluções para uma mesma situação. Então, esse processo codificador, que vem se incrementando dia a dia, que vem se incrementando cada vez mais, ele busca, ele tem como destino, né, estabelecer essa convergência de forma que os estados adotem os mesmos critérios.
E aí a gente pode dar como exemplo, né, desse método, desses mecanismos de uniformização, não só a Conferência de Direito Internacional de Haia, né, o chamado UNIDROIT, o Instituto para a Unificação do Direito Privado, né, a UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, as conferências interamericanas especializadas sobre direito internacional privado, chamadas CIDIPs, no âmbito da OEA, que influenciaram e influenciam muito a legislação brasileira. Esses institutos, né, e os instrumentos por eles adotados auxiliam nesse processo codificador e, obviamente, auxiliam para que haja, né, uma maior coordenação dos regramentos internos, de maneira a evitar a insegurança jurídica gerada pelas normas indiretas. Mas eu repito, elas ainda estão aí. O processo de codificação do direito internacional privado, gente, ele vem se incrementando cada vez mais ao longo do tempo. Nós temos vários autores que estudam essa questão, por exemplo, né, a própria professora Nádia, eu já falei aqui, a professora Maristela Basso, né, o professor Dollinger, ele tem aí questões interessantes, mas não só, tá? Mas não só. No material bibliográfico que nós disponibilizamos, nós falamos aí sobre essa questão, né? O nosso debate também na aula síncrona, qualquer coisa a gente volta aqui, mas eu quero que vocês entendam que esse uniformizador não é tornar uniforme, é convergência, é a aproximação. Ok? Depois, também em relação à classificação das normas, o Dollinger, ele faz uma distinção, né? Então, é segundo as fontes, nós já falamos aqui, complementado pelo podcast gravado com o professor André de Carvalho Ramos, e o artigo também disponibilizado, segundo a natureza, indireta e direta, e depois a gente tem, né, a classificação segundo a estrutura. Nessa classificação, né, a gente tem duas espécies também, as chamadas normas unilaterais, né, de direito internacional privado, e as chamadas normas bilaterais. O que seriam as normas unilaterais? São aquelas que se referem apenas à aplicação do direito interno, sem se manifestarem sobre a aplicação do direito estrangeiro. Conceito do professor Strenger. O professor Dollinger, ele fala o seguinte, são normas egoístas. Por quê? Porque elas já afastam de plano, de imediato, a possibilidade de aplicação de lei estrangeira ao determinar que para aquela questão específica se aplique a lei nacional. Nós temos, por exemplo, né, o artigo 7º, parágrafo 1º da LIDB, que especifica para os casamentos celebrados no Brasil, em relação aos impedimentos, né, e formalidades, aplica-se a lei brasileira. Ponto. Não se faz emissão, aplica-se a lei do domicílio, aplica-se a lei da nacionalidade dos nubentes, aplica-se a lei escolhida pelos nubentes? Não. Já de plano, esse comando do direito brasileiro fala para o casamento celebrado no Brasil, depois nós vamos ver por quê, há um fundamento, aplica-se a lei brasileira em relação aos impedimentos e formalidades. Ou seja, já se exclui a possibilidade de lei estrangeira. Por isso que o Dollinger ele diz que são normas egoístas que não são compatíveis com o cosmopolitismo, né, com a visão cosmopolita do direito internacional privado. Por outro lado, nós temos as chamadas normas bilaterais, né, cujo âmbito é mais amplo, obviamente, que as normas unilaterais, uma vez que elas não delimitam a aplicação de um direito específico, seja ele interno ou estrangeiro. Elas vão se ater ao apontamento de um critério específico para que seja determinada a lei aplicável. Então, se nós olhamos, por exemplo, né, quando nós
verificamos o artigo 7º caput, por exemplo, ele fala: para determinar a capacidade do sujeito, aplica-se a lei de seu domicílio. Pouco importa, seja domicílio nacional, porque ele está aqui no Brasil, ou internacional ou estrangeiro, porque ele se encontra, o seu domicílio está no exterior. Ela aponta um critério geralmente objetivo, sem ater-se à nacionalidade da norma, ou, melhor dizendo, do critério. Ela não afasta a aplicação de direito estrangeiro e tampouco estabelece a aplicação de direito nacional. O que ela faz, né, o que ela obviamente faz, é especificar claramente qual será o critério, ou o domicílio, o local da situação do bem, o local da constituição do contrato. Por isso que o Dollingen diz que essas normas são consideradas como as normas mais compatíveis com o direito internacional privado, né? Nessa visão cosmopolita do direito internacional privado. Então, segundo a estrutura, nós temos normas unilaterais e bilaterais. Segundo a natureza, nós temos aí, né, normas diretas e indiretas, e segundo as fontes, nós já falamos, a lei, os tratados, os princípios gerais, doutrina e jurisprudência. E há autores que discutem ainda a inclusão de uma terceira forma, né, uma terceira classificação, de norma, que seriam as normas qualificadoras ou conceituais. Geralmente, os autores que admitem essa forma, eles o colocam segundo a natureza, que é o caso do Dollingen, né, por exemplo. O que seriam normas qualificadoras ou conceituais? Ao contrário do direito interno, né, no direito internacional, é muito comum que os tratados, mesmo no direito internacional público, né, eles estabeleçam uma espécie de glossário. Né? Por quê? Devido à dificuldade das traduções, das questões idiomáticas. Então, as normas chamadas qualificadoras ou conceituais, o próprio nome já diz, elas vêm trazendo um conceito de determinado instituto de forma a facilitar sua aplicação. Porque imaginem, o que aqui pode ser considerado domicílio, na Argentina pode não ser. Então, para facilitar a aplicação da regra de conexão, né, elas vão trazer definições auxiliando no processo de uniformização e, ao mesmo tempo, promovendo, né, uma maior segurança jurídica. Se nós tomamos, por exemplo, o artigo 2º da Convenção Interamericana sobre o Domicílio das Pessoas Físicas, ele vai lá estabelecer um conceito, vai dizer, o domicílio da pessoa física será determinado pelas circunstâncias discriminadas na seguinte ordem: local de sua residência habitual, então, a residência. Local do seu principal lugar de negócios. Na ausência dos dois fatores acima, o local de sua residência. Na ausência de sua residência, o local onde a pessoa se encontra. Então, ele está conceituando o que é domicílio. Os estados que aplicarem essa convenção, que forem signatários dessa convenção, terão a mesma definição de domicílio, o que obviamente facilita a aplicação da regra de conexão. O que não há aí é uma convergência dos autores na aceitação, né, dessa tipologia, vamos dizer assim, de norma. Por quê? Porque muitas vezes os autores dizem, isso já é feito no processo de qualificação. Nós vamos ver mais adiante, né? Processo, teoria ou técnica, nós vamos discutir, inclusive, o que é, né, a qualificação, mas eu já estou adiantando que a qualificação é um processo, seguindo o professor Dollingen, né, muito importante para o direito internacional privado. Mas prestem bastante atenção. Norma qualificadora não se confunde com qualificação, ainda que possa, na própria qualificação, auxiliar.
Mas nós vamos ver depois o que é a qualificação, né? Para que a gente possa entender essa diferença. Mas eu repito, a norma qualificadora, sem sombra de dúvida, auxilia no processo de qualificação, mas com ele não se confunde. Espero que todos, né, tenham aproveitado essa aula. Lembrando que nós estamos, né, já disponibilizamos o material nas plataformas da UFMG, nós temos lá artigos de professores, nós temos recomendação de leitura, nós temos podcasts, nós temos slides, nós temos vídeos, né? Espero que façam leitura atenta do material, para que durante o nosso debate as dúvidas que por acaso surgirem nesse estudo possam ser, né, se possível, sanadas. Então, peço, por favor, consultem as plataformas da UFMG, e leiam o material, né, bibliográfico e áudio e vídeo que nós disponibilizamos para que vocês possam, né, compreender ainda que um pouquinho da disciplina Direito Internacional Privado. Então, a aula de hoje, nós tratamos da classificação das normas de Direito Internacional Privado em relação às fontes, complementando o podcast com o professor André de Carvalho e a leitura do material, em relação à natureza e em relação à estrutura. Muito obrigada e até a próxima aula.